Camisa é uma escola muito forte nessa questão de trabalho com a comunidade, trabalho social. Em alguns anos isso vinha já um pouco despriorizado. E ali na virada de 19 para 20 surgiu a oportunidade de dialogar com a Uniafro. Alguns membros da escola começaram a conversar com a Uniafro, e a Uniafro trouxe o desejo de ter um núcleo de educação popular numa escola de samba. A Uniafro já tem quase 40 núcleos espalhados majoritariamente em São Paulo, mas tem também núcleo fora do estado. E os núcleos eles estão em diferentes tipos de território. Eles vão estar em clubes de futebol de várzea, alguns estão em associações de bairro, em associações religiosas, né, de diversas denominações, mas eles não tinham uma unidade ali, um núcleo numa escola de samba, e tem tudo a ver, né? A gente está falando de educação antirracista, de movimento negro. As escolas de samba são parte praticamente fundadora para falar de movimento negro de forma mais ampla. A escola de samba é uma das células mais importantes para falar de luta negra social e cultural no Brasil. É algo muito incrível, não só do Trevo em si, mas até mesmo da Uniafro. Falando um pouco mais do meu polo, teve muito da questão deles tentarem ensinar pra gente um pouco mais além do que falam pra gente, além da visão europeia, ainda mais isso em questão de sociologia, história e filosofia também. Além do europeu, tem também a filosofia africana, a história africana. Então eu me senti, no caso, muito pertencido quando eles trouxeram esses assuntos pra mesa. Nós temos um critério de seleção dos professores que passa, sobretudo, pelas questões de raça, pela questão do foco na docência. Então o professor já ter alguma experiência, seja na educação formal, seja na educação popular, e também pela questão da comunidade, né? Nós temos alguns professores, isso é muito importante pra gente ter professores da comunidade. A gente tem professor de ala, tem professor que toca na bateria, temos professores que também são do universo do carnaval, embora não estejam dentro do Camisa. Então essa afinidade, né, com aquilo que é importante pra gente, que é o foco na comunidade e educação antirracista, são os vieses mais importantes. A Uniafro, na verdade, ela fez uma publicação na rede do Camisa. Ela convidou alguns professores para participar do projeto. Então eu entrei logo no começo, conversei com o Pedro, conversei com os meninos aqui do cursinho. A gente fez um alinhamento de expectativas e objetivos, e desde então estou desde o início. O cursinho é tão gratificante. Olha, não tenho cansaço, não tenho preguiça, não tenho doença. Mesmo com um problema na perna que eu estou tratando, né, no quadril que eu estou tratando, eu não faltei nenhuma aula do cursinho. Vocês concordam com isso? Acredito muito nos meus alunos, acredito muito no trabalho que a gente tem feito ao longo desse ano, né? Não isso tudo que cada um faz, né? Eu acho que a educação é o caminho que a gente tem para crescer, e a gente tenta bater muito isso para eles, mostrar que sem educação a gente não vai a lugar nenhum. Eu acredito muito nos meninos. Sim, eu sou fruto de uma política dessa, né? Eu sou fruto de uma bolsa 100% numa faculdade aqui, que eu não tinha grana, fui ter grana para pagar essa faculdade anos depois que eu me formei, né? Então, eu sou um exemplo de que dá tranquilo, e é isso. Aumentou? Aumentou? Manteve 20? Lembra? Manteve 20? O que você falou? Teve o que aconteceu? Deixa Eu entrei no começo do ano sem saber nada, e agora eu sei muito mais porque eu estudei bastante no cursinho. E eu sei muito mais do que eu sabia no ano passado. Eu odeio aula online. Eu odeio. Por exemplo, nós tivemos um aulão, né, de despedida das ciências humanas que foi online. Eu falei sozinha, entendeu? Uma pessoa só que era convidada, que interagiu comigo. O restante eles ficaram de câmera fechada e mudos. Um ou outro falou uma palavrinha no chat. E eu não gosto de aula assim, eu gosto de aula dinâmica, onde os alunos participam, eu pergunto. Ah, você já ouviu falar disso, daquilo? Eu gosto da interação.
E como não tem isso no online, eu odeio. A gente teve, ao longo desse ano, foram 3 aulas que a gente precisou mobilizar para o virtual. A gente tem uma questão de fantasias e equipamentos de alegoria, que nem sempre são seguros também. Então a diretoria acaba tendo esse cuidado de dialogar com a gente para que a gente não utilize o espaço quando a gente não tem as melhores condições. Acabam sendo momentos mais agudos no final do ano, que acaba infelizmente coincidindo com os vestibulares e com o Enem. Mas a gente já desde o começo do ano sabe que entre março e setembro a gente tem uma agenda bastante livre da quadra e principalmente a partir de meados de setembro até fevereiro a gente tem uma agenda um pouco mais conturbada que a gente vai lidando. O que eu posso tirar daqui, ó? Olha só. O que eu posso tirar daqui? Então quando ele falou pra mim, mãe, vou fazer o curso no Camisa, eu fiquei muito feliz. Achei uma iniciativa muito importante, porque traz o jovem para a escola de samba, porque tem um contexto, né, por trás da escola, assim, conhecimento, de cultura, de resgate. Eu pretendo fazer relações públicas o sonho na realidade é a USP ou FECAP. A USP principalmente por ser uma faculdade pública e por ser algo muito concorrido, assim, eu gosto desses leves desafios. Toda semana, no caso, eu tenho que estudar sozinho, porque estudar só de sábado dá, mas para ter uma boa nota, ainda mais como são faculdades muito concorridas, estudar de semana pra mim era algo assim fundamental. A gente tá cansativo, tá puxado, isso é um fato, mas você precisa fazer isso, porque é um artista que eu escuto muito, é Emicida, e ele fala que eu sou o meu único representante do meu sonho na face da terra. Então se eu não fizer isso, ninguém vai fazer por mim. Então, eu tenho realmente que me juntar ali, por mais difícil que seja. Eu tenho que me juntar e falar, cara, você consegue. Independente se você não conseguir, você tá de parabéns por você simplesmente tentar. Então, toda vez que fosse possível, eu tava ali tentando. É óbvio que por conta do trabalho é muito mais difícil. A distância do trabalho até em casa é o tempo que eu consigo passar estudando 2 matérias quase. Dessa turma de 22, a gente teve 7 aprovações, de uma turma ali de quase 40 alunos, então foi um índice de aprovação que a gente considera satisfatório para um primeiro ano, onde tudo era teste, tudo era piloto. E a gente tem, por exemplo, o Pedro, meu xará, que ele é de uma família muito antiga do Camisa e que toca na bateria do Camisa, toca em várias baterias de São Paulo. Ele é visto assim como ele é um prodígio da percussão, né? Acredito que em alguns anos ele vai estar aí como mestre de bateria ou uma figura bastante conhecida no meio, porque ele é muito talentoso. E ele relata assim, que ele não, antes de ter o cursinho no Camisa, ele não via assim, espaços em que ele se sentia ali, em que ele sentia esse pertencimento para estudar, né? Cursinhos, escola, e no cursinho do Trevo ele conseguiu ter ali alguns meses de estudo para aplicar nos vestibulares. Ele conseguiu uma bolsa bacana para fazer relações internacionais. Pandemia a gente precisava distrair, estava muito tempo parado, já fazia 1 ano que eu tinha terminado o ensino médio já, então eu estava muito parado e precisava de alguma coisa para melhorar, assim, né? Distrair um pouco e tal. E aí com isso eu fui pro cursinho e foi uma parada que, assim, mudou, porque como eu estava parado, foi um jeito de eu retomar as coisas que eu estava estudando depois de tanto tempo. Isso me ajudou bastante na hora que eu fiz a prova de admissão para a FECAP. No meu caso foi o seguinte, como a FECAP estava querendo introduzir a equipe de atletismo na faculdade, eles queriam gente, né, para primeiro formar essa equipe e também não precisava de muita experiência. Eles queriam fazer esse começo, né, dar esse pontapé inicial com o atletismo lá na FECAP. E aí com isso recrutaram um menino que era atleta já de uns anos, deram bolsa para ele e ele foi recrutando esse outro pessoal para ir com a bolsa, né? E aí eu soube dessa oportunidade, meu primo que foi professor dele me falou, eu consegui 50% de bolsa e hoje em dia estou na equipe de atletismo. Estou fazendo gestão ambiental na IASH USP, no campus da Zona Leste da Universidade de São Paulo. Estou no meu 2º semestre. O vestibular ele era super cultural na parte do samba em si. Eles ensinaram um pouco da escola em si, de como ela foi criada, dos ramos do samba.
E também adaptaram com as questões dos vestibulares. Então eles passavam na sala de aula, como se fosse uma sala de aula, escola de samba, com lousa e tal. E aí eles ensinavam a gente os conteúdos de vestibular, como todo cursinho, só que eles tinham um material da Uneafro mesmo, que a Uneafro enviou, que era super cultural, com coisas de questão de racismo, questão de segurança alimentar, sobre a redação em si. Então era uma experiência totalmente diferente esse cursinho. As minhas expectativas, que ele tenha calma. Que ele tenha calma, que ele tenha foco e que ele se realize. Sabe assim, que ele não faça o Enem por mim ou por qualquer outra pressão. Que ele faça por ele mesmo, para ele conseguir algo por ele. Boa prova, hein? O meu conselho seria ele não desistir, apesar das dificuldades que ele pode enfrentar, não duvidar da capacidade dele. Eu acho que isso é o mais importante. Tipo, ele saber que ele consegue. Ter pessoas que acreditam nele, os próprios professores motivam ele. Então, o meu principal conselho é não desista. Vai dar certo. Minha mãe fala uma coisa pra mim desde lá de trás, quando eu terminei o ensino médio, que ela fala que conhecimento é algo que ninguém nunca vai tirar de mim. Então, desde que ela começou a falar isso, eu levo isso pra frente e passo pra frente também. Então, apareceu oportunidade, vai, se desafie, porque eu tô saindo da minha zona de conforto. O grande problema do aluno de escola pública, aquele aluno que tende a ser bolsista, é ele não acreditar no seu potencial. Ele acha que ele não consegue, sabe, render tanto quanto o cara que estudou lá num colégio top. E ele consegue. Eu costumo dizer como professora, gente, quem tem grana, o caminho deles vai em linha reta. O nosso caminho, a pista é cintuosa, tem morros, mas a gente chega. Então esse é o maior conselho, assim, é você não parar e se parabenizar por tudo. Continue tentando, continue lutando. Uma hora vai vir da melhor maneira possível e da maneira mais mágica pra você, mas que você nunca deixe de tentar.